A mente vencendo os milkshakes. Mentalidades, não apenas nutrientes, determinam a resposta à grelina. Grelina é o nosso hormônio da fome. Esse é o título de um artigo publicado numa revista de psicologia pela pesquisadora Alia Krum, de uma universidade americana, onde ela mostra que a simples alteração de um rótulo modificou completamente a resposta do hormônio da fome. O hormônio da fome, a grelina, ele é produzido pelo estômago e ele tem um papel importante no nosso corpo. Ele participa da, do equilíbrio da glicose, do nosso peso corporal, do metabolismo de gordura, da distribuição de energia nesse corpo, da saciedade. Então, ele alterado, ele vai alterar várias questões na gente. E ela percebeu num estudo que a manipulação do rótulo, ela só manipulou o rótulo do milkshake e ela teve uma alteração importante do hormônio da fome. Olha esse estudo. Pegou um grupo de pessoas e fez 2 sessões com ela. Disse para esse grupo que queria, na verdade, ver se conseguia fazer o mesmo milkshake, digamos, com menos caloria, mas sem alterar sabor. Enfim, então, o primeiro era, digamos, o original, mas eles alteram o rótulo. Na verdade, o milkshake tem 380 calorias, mas no rótulo vai ter como se tivesse 620 calorias e que tivesse um monte de coisa gordurosa e que dá saciedade, né? Chocolate maravilhoso, coisas muito gostosas. E a pessoa toma aquele milkshake de 380 calorias achando que ele tem muito mais caloria do que na verdade tem. E aí eles fazem uma medição pelo sangue. Então faz uma punção, retira o sangue e mede por meio de amostra de sangue o nível do hormônio da fome, ou seja, da grelina. E eles percebem que quando se toma esse milkshake com rótulo dizendo que é super calórico, o hormônio baixa muito, ou seja, dá uma saciedade, avisa o cérebro de que já está ok de caloria por aquele dia. Na outra sessão, né, na outra, eles vão. Ó, Siri, gente. Na outra sessão, o que que faz? Traz o milkshake, o mesmo, de 380 calorias, só que agora diz que ele tem 140 calorias, que é de produtos da linha diet, né, com light, com menos açúcar, menos caloria, menos gordura. E as pessoas comem o mesmo milkshake da primeira vez, só que dessa vez a resposta da grelina é muito mais branda, ou seja, ela não tem a mesma saciedade que ela teve no primeiro, que é o mesmo. O que que mudou só? O rótulo. E aí ela vai falar, na conclusão do estudo, né, que ao alterar o rótulo do alimento, e aí o mesmo alimento da primeira e na segunda vez que eles tomam o milkshake, você isola o efeito da mentalidade numa resposta mesmo, porque é uma manipulação experimental. Mas ela vai dizer, no mundo real, a manipulação de rótulo pode seguir outros propósitos, né? E vai dizer que às vezes um produto alimentício pode ser uma boa fonte de fibra, mas ainda tem um teor de açúcar exorbitantemente alto. E essa justa posição de nutrientes não saudáveis, com proclamação de que é saudável, pode ser especialmente perigosa. Não apenas o produto em si não é saudável, mas a mentalidade de sensibilidade, ou seja, de que você está comendo algo saudável, pode suprimir de forma inadequada a grelina, independente da composição real dos nutrientes. Ou seja, o que você lê no rótulo, o que você pensa sobre algo, vai alterar a resposta desse hormônio. E é muito interessante, porque a gente tem conversado muito aqui sobre a questão, né? Isso é da sua cabeça. Conversamos sobre os estudos que fizeram com pessoas fazendo atividade física e o outro grupo imaginando atividade física, e os dois têm ganho de força.
Ou seja, o quanto que a gente pensa e como pensa e do jeito que influencia nosso comportamento, influencia inclusive nossas respostas fisiológicas, como a questão da regulação do hormônio da fome da saciedade, que pode ter um impacto grande na nossa saúde, no nosso peso corporal, na nossa glicemia. E aí ela vai mostrando vários estudos, muito legal essa parte, vou ler para vocês, porque ela vai mostrando o resultado e as fontes dos estudos. Embora muitas vezes ignorada, a mentalidade de cada um, aí, pensamentos, crenças e expectativas, é um componente essencial em vários domínios da saúde. Eu diria, no nosso comportamento como um todo, a partir do que a gente vem estudando dentro da neurociência. A mera expectativa de cura, mesmo na ausência de substâncias farmacêuticas ou químicas ativas, potencializa os efeitos dos medicamentos. Aí ela mostra vários estudos que comprovam essa frase, né, essa afirmação. A interpretação de eventos, apesar de suas características objetivas, determina o impacto do estresse e da doença no nosso corpo. Ou seja, como eu interpreto uma situação, o estresse pode ser completamente diferente e o meu corpo reagir completamente diferente do outro. Identificar o trabalho doméstico como uma boa fonte de exercício pode provocar benefício fisiológico correspondente sem nenhuma mudança na atividade real. Então, só o fato de eu lembrar ou entender que varrer casa é uma atividade física, isso me traz benefício fisiológico do que se eu fizer essa mesma atividade de varrer casa sem essa consciência, é uma atividade física. Então, faz diferença o que eu vou pensando sobre o que eu vou fazendo e o que eu vou vivendo. As evidências continuam a apontar para a ideia de que o estado mental de uma pessoa influencia o corpo e não podemos separar facilmente a interdependência da mente e do corpo. Estudos sobre expectativas alimentares sugerem um papel importante da mentalidade da pessoa na determinação do gosto e da preferência. Por exemplo, as pessoas gostam mais do sabor da Coca-Cola quando ela está num copo de marca. Iogurte de morango e pasta de queijo são menos apreciados se os rótulos tiverem baixo teor de gordura. Adicionar vinagre à cerveja sob o rótulo ingrediente especial pode realmente melhorar as classificações de sabor, desde que o consumidor não saiba qual é o ingrediente especial que é o vinagre. E manipular o custo percebido do vinho para ser mais caro, não o vinho em si, pode resultar em atividade aumentada no córtex frontal orbital, ou seja, no nosso centro de prazer no cérebro. Ou seja, o rótulo, a percepção dos alimentos também alteram a fome, bem como o consumo alimentar subsequente. Então, se eu comer algo acreditando que ele é de baixa caloria, que ele não tem gordura, que ele não tem, eu vou ter muito mais fome. Vou voltar a comer, vou aumentar a minha ingesta, às vezes ele tem a mesma caloria do que eu estava comendo antes. Então, o que a gente vai pensando, a gente já conversou disso sobre dieta, né? O quanto que naquele, o mito das dietas, ela vai dizendo isso. Quanto que a gente vai pensando e vai agindo, ele pode deixar, inclusive, o nosso cérebro obcecado com aquilo e trazer mais dano do que benefício. Então, o exercício da gente de estar muito atento ao que a gente vai pensando, de como a gente vai estar atento ao mundo, né? Porque a gente pode estar sendo manipulado também, mas muito mais de como eu posso modificar meu pensamento para eu ter uma resposta mais adequada dentro do que eu desejo, satisfatória para mim, né? Eu acho que o foco do que a gente tem conversado aqui é algo que funcione para mim, que me traga uma sensação melhor de bem-estar, que eu fique mais contente comigo, o meu jeito de estar no mundo me traga mais felicidade, mais plenitude, e que é um processo muito de como eu vejo a vida, de como eu percebo. Claro que a gente já falou disso, é condicionado, a gente tem um contexto, a gente tem todo um ambiente, mas de como a gente pode, num exercício de consciência, ir questionando o que a gente crê, o que a gente pensa, e ir modificando num processo de aprendizado mesmo, né, de ensinar o nosso cérebro a pensar, para que a gente tenha respostas mais satisfatórias.
Então, esse artigo foi para mostrar o quanto que tem potência o que a gente acredita, inclusive impactando na produção ali de um hormônio, ou seja, o hormônio acredita no que a gente acredita. Na hora que a gente pensa que aquele alimento vai dar saciedade, vai trazer calorias, o hormônio que detecta energia, falar, não, então temos calorias suficientes, ok, avisa o cérebro. Então, acho que a gente estar atento a isso é muito importante. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.